Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. Os que me seguem aqui, me conhecem de perto, sabem que eu não tenho muito hábito de comentar sobre coisas que eu vejo nas redes sociais, até porque a gente nunca sabe o contexto inteiro daquilo que vem acontecendo. Mas o caso da Larissa Manoela é um lugar que não tem como passar despercebido. Por que não tem como passar despercebido? Porque ali nós estamos olhando para a necessidade que existe dos filhos colocarem limite nos seus pais. Existe uma crença que diz que os filhos precisam amar esses pais incondicionalmente e etc, etc. Mas e quando esses pais passam do limite? Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. É isso. Limite do poder. Como é que isso funciona? É muito importante você ter consciência de como é necessário colocar limite nos pais. Porque durante o período em que a gente vem crescendo, muitas vezes dentro desse ambiente familiar, ele pode se tornar extremamente tóxico. Dentro dessa dinâmica em que a Larissa Manoela deixou claro pra gente, existia uma toxicidade ali acontecendo, aonde esses pais tinham a necessidade de fazer com que ela, a Larissa, pagasse de uma certa forma por tudo aquilo que eles fizeram e quase que pela vida que eles deram pra essa menina. Falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais. Mas não existe forma de equilíbrio quando a gente fala numa relação pais e filhos. Não dá para os filhos pagarem para os seus pais por tudo aquilo que eles fizeram. Foi uma escolha desses pais. Chega num determinado momento em que os próprios pais precisam olhar para os filhos e entender que precisa soltar, esses filhos precisam viver a própria vida. O que não aconteceu na história dela. Os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito. Então, o único meio que ela conseguiu de fazer isso foi colocando limite de uma forma brusca, de uma forma abrupta, encaixem isso aí como vocês acreditarem, porém foi a única forma que ela conseguiu colocar limite nesses pais. E agora, para pensar um pouquinho na sua estrutura de vida, que muitas vezes, para poder colocar limite nas outras pessoas, o único meio que você encontra é a ruptura. Será que esse é o caminho ideal? Ou será que é necessário a gente parar e observar o todo? Eu preciso colocar limite nas pessoas, independentemente de quem elas são. E isso inclui pai e mãe. Não é porque eles são pai e mãe que eles te colocaram no mundo e que eles podem te tirar dele. E muito menos que você precisa pagar, ou a pessoa precisa pagar, pela vida e por tudo que eles fizeram. Foi uma escolha deles. E isso é importante ter consciência. Pai e mãe não são os donos do mundo e não são donos de você. Você é dono de si mesma. Reflita bastante sobre isso.